Boa tarde, professor. Vamos começar nosso vídeo logo aqui, porque a gente tem bastante coisa para falar. Esse aqui é o meu roteiro que eu fiz, bem simplesinho. Terceira página. Muito bem. Vamos começar aqui falando sobre crescimento e desenvolvimento, né? O crescimento, essas duas coisas podem ser bastante confundidas pelas pessoas leigas. O crescimento ele se dá só quando a planta aumenta a biomassa dela, então o tamanho também consequentemente. Ele só acontece quando a taxa de fotorrespiração da planta ela é maior do que a respiração mais a fotorrespiração. Juntando essas duas não pode dar maior que a outra, então senão a planta não vai ter energia para poder crescer, consequentemente, né? O crescimento de uma planta ele pode acontecer estiolando também. O que vem a ser isso aí? É quando uma planta ela quer ir em direção à luz, está faltando luz para aquela planta, então ela cresce tentando aumentar sua área fotossintética para poder captar mais luz e poder continuar sua vida, consequentemente, né? Isso se chama estiolamento. Então a planta ela só aumenta o conteúdo de água da célula. O carbono dessa planta ela continua a mesma coisa, tipo, vai aumentando aos poucos, mas não é proporcional. Então ela aumentou muito a água da planta, ela cresceu mais. A gente vê que ela cresceu mais, porém ela só aumentou a sua massa verde. A sua massa seca ela é a mesma de uma planta que não estiolou e tem a mesma idade, fazendo essa analogia. Claro, não a mesma, né, mas tipo, bem semelhante. Isso se chama estiolar. Quando uma planta ela desenvolve, para ser caracterizado desenvolvimento, aquela célula ela tem que adquirir uma nova especificidade, ou seja, era uma célula indiferenciada. Então agora ela vai ser uma flor, ou um fruto, ou uma folha, qualquer coisa. Neste momento ela desenvolveu, então a planta desenvolveu. Uma planta quando ela está germinando, só tem o cotilédone lá que saiu para fora. E outra planta do lado que tem uma folha já formada, essa planta que tem uma folha ela está mais desenvolvida do que a planta que só tem um cotilédone. E a planta que tem 3 folhas do lado dessa que só tem uma está mais desenvolvida ainda. Você falou, mas ela cresceu mais, então é diretamente. Não é diretamente. Uma planta ela pode crescer sem desenvolver. Então essa relação ela não é proporcional. E quando ela passa de um estágio, tipo a fenologia, né? O soja ele está em V3, V4, aí passa para estágio R1, R2, até R5.1, 5.2 e etc. Assim que funciona, ela vai desenvolvendo. Agora vamos falar um pouco de fito-hormônios. Os fito-hormônios, segundo o Fogan, 2015, eles são compostos orgânicos que atuam como mensageiros dentro da planta. Thijs Zeger também fez essa analogia posteriormente, né? Dentro da planta, eles são em pouquíssima quantidade, relativamente ao tamanho da planta, né? Eles não são nutricionais, então a planta não precisa deles para se formar. Porém, ela precisa deles para emitir mensagem de um lugar para o outro e coordenar como que essa planta vai se portar, né? Existem 2 tipos, promotores e inibidores de crescimento. Os promotores são auxina, citocinina e gibberelina, cada uma atuando em uma parte da planta, às vezes em conjunto, às vezes não. Inibidores, etileno e ácido abscísico, só esses 2. Tem outros hormônios menos conhecidos, como os jasmonatos, salicinatos e os brasinosteroides. Exatamente. Os fito-hormônios, eles atuam da forma chave-fechadura. O que vem a ser isso aí? É como se fosse uma enzima. Então, o fito-hormônio ele chegou lá na parede celular. Ele tem que ser absorvido por aquela célula. Mas aquele local ali onde vai ser absorvido, ele tem que ser específico daquele hormônio, daquele fito-hormônio. Se ele não for específico, então o fito-hormônio não vai conseguir completar a sua função, vamos dizer assim, né? Ele chega lá, então ele tem que ser... chega no receptor, aí depois ele é transduzido para um sinal do citoplasma. Então ele é puxado para dentro do citoplasma da célula para fazer sua função.
daí, depois que ele é puxado, ele tem a resposta. Então, vai lá no núcleo da célula, tem o DNA, RNA, aí ele vai fazer alguma coisa lá dentro que vai fazer com que essa célula cresça, essa célula divida e etc., dependendo de qual fito hormônio que a gente está tratando. E então é assim que eles funcionam. Agora vamos entender um pouquinho sobre metabolismo primário e secundário, que também é importante. O metabolismo primário ele está envolvido apenas na produção de fotoassimilados da planta, se tratando apenas em produzir carbono, como se fosse assim. Então a comida da planta, o que ela precisa para crescer, para viver, é o metabolismo primário. O metabolismo secundário ele atua na comunicação da planta com o ambiente. Então, como que a planta vai saber se ela tem que abrir estômago? Ou se ela tem que fechar? Ou se ela tem que crescer para aquele lado? Ou começar a florescer devido ao fotoperíodo? Pelo metabolismo secundário. Ele que vai comunicar o ambiente, influencia no metabolismo secundário, que comunica o metabolismo primário, que faz com que a planta tenha suas reações devidas àquela situação. Então é assim que ele funciona. É um metabolismo de comunicação que está envolvido com a adaptação da planta àquele ambiente. Vamos falar um pouco agora, tem os outros fito-hormônios, berelina, ABA e etileno, porém não é o foco do nosso vídeo hoje. A auxina, em si, ela é fotofóbica. O que vem a ser isso? Ela foge da luz. Então tem um caule aqui, vamos explicar o que ela é. Ela é o hormônio do crescimento. Então ela promove o crescimento celular pela elongação celular. Então o aumento de água da célula vai elongando o celular e vai crescendo. Quem começou a estudar foi Darwin. Bem antigamente ele percebeu que tinha alguma coisa no ápice da planta que fazia com que ela crescia para um lado ou para o outro. Colocando um chapéuzinho, né? Beleza. Depois Christian Wentz aprofundou mais o estudo com um bloquinho de agar, começou a analisar, coletar a auxina de um lugar, colocar no caule da planta de um lado, percebeu que aquela planta, quando colocava agar daquele lado, ela crescia mais aquele lado. Então ele começou a relacionar isso aí e e daí então ficou conhecida a auxina, AIA, ácido indol acético. Muito bem. O que vem a ser esse negócio que eu falei que ela é produzida no ápice da folha, no ápice da planta? Sendo produzida ali, ela causa uma dominância apical. Da seguinte forma, a auxina ela funciona em concentrações variadas. Quando tem muita auxina, não cresce. Então ela atua como inibidor de crescimento. Mas se tiver a quantia exata de auxina, ela induz muito o crescimento. Então, ela é produzida aqui no ápice da planta. Aqui ela é translocada rapidamente para baixo. Então aqui não tem auxina. Tem uma quantidade certa só para a planta crescer. E aqui do lado, nas gemas laterais, aqui vai descendo, tem muita auxina aqui. Isso inibe o crescimento. Então a planta só cresce para cima. E aqui não cresce. Conforme ela vai crescendo, essa concentração de auxina que estava alta aqui, como está indo para cima, ela vai diminuindo aqui, vai dando espaço para a citocinina, que vai induzindo a brotação lateral. Então assim a planta vai crescendo para os lados. Quando a dominância apical vai sumindo, vai indo para cima. Né? Se você for lá e cortar a dominância apical, no mesmo modo, a produção de auxina cessa aqui. Então aquela auxina que estava sobrando aqui, ela some, a citocinina entra e rapidamente a planta emite brotações laterais. Isso é a dominância apical. Como que a planta cresce efetivamente? Né? A auxina, ela chega lá na parede celular e aumenta a produção de bombas de próton. Então essas bombas de próton vão BH+, para o interior da parede celular. Esse bombeamento faz com que dentro da parede celular aumente a produção de expansinas. Essas expansinas são responsáveis para quebrar a celulose. Quebrando a celulose, ela afrouxa a parede celular, fazendo com que fique fácil de entrar água. A água entra devido à osmose, por estar no meio ácido, por ter muito H+. Quando a água entra, ela causa pressão positiva, osmótica, faz com que a célula se expanda. A célula se expandindo faz com que a planta cresça consequentemente. Aí, então, cresceu lá, a celulose estava frouxa, cresceu.
Aí vem mais celulose e tranca os buraquinhos lá. Então afirmou a parede celular de novo. Vem mais expansina, quebra de novo, faz com que aumente a elongação celular. Então assim que é o crescimento pela auxina, a elongação celular. A auxina também é responsável pela formação de frutos e também o crescimento radicular. Porém, na raiz ela atua numa dose bem menor. Se tiver bastante auxina, inibe o crescimento radicular. Porém, uma quantidade certa, bem menor do que no caule, ela aumenta o crescimento radicular. Tem um gráfico bem certinho, que está aqui no meu coisinho, a dose de auxina. Então, a raiz ela precisa de uma dose bem menor, o caule uma dose bem maior e o botão floral uma dose média, vamos dizer assim. Né? Então, os fitohormônios têm que atuar em equilíbrio, principalmente a auxina. A gente precisa saber isso aí para poder recomendar depois produtos à base de fitohormônios, né, que existem bastante. A auxina também, em uma dose muito alta, ela vira um herbicida, que é o 2,4-D. A planta ela se mata, ela morre por falta de comida, vamos dizer, por falta de carbono. Então ela quer crescer de uma vez, não consegue e acaba entrando em colapso. Agora vamos falar um pouco de citocinina. A citocinina é o hormônio que está relacionado à divisão celular. Cito, célula, cinina, cinese. Então, na divisão celular. Ela retarda a senescência da planta, porque ela vai colocando mais novas células, vai dividindo células novas e etc. Vai aumentando isso aí e as células velhas vão morrendo normalmente. Mas é assim que ela retarda a senescência. Também é utilizada em micropropagação, dentro de laboratório, a citocinina, porque ela aumenta a brotação. Então, eles pegam lá um tecido, parênquima, geralmente é utilizado. Pegam o parênquima lá, tira um pedacinho daquele lá e coloca num vidrinho com auxina e citocinina. E você deixa lá em condições ideais. Para esse negócio formar um calo, esse calo, posteriormente, ele vai formar uma raiz ou o ramo, ou parte aérea. Se você aumentar a concentração de auxina nesse calo, ele forma a raiz, mas é na concentração ideal. Se aumentar a citocinina, ele forma a parte aérea, beleza? Assim que se faz a propagação, micropropagação. Então você vai ter um clone daquela planta que você tirou a amostra genética. As citocininas também são produzidas em folhas mais novas, mas geralmente e não em folhas velhas. Mas o forte mesmo da produção de citocininas é na raiz. Então ela é produzida na raiz e é transportada para a parte aérea. A auxina é produzida na parte aérea e é transportada para a raiz. E assim as duas atuam em consonância. Muito bem. Vamos encerrando nosso vídeo por aqui. A auxina também, eu esqueci de falar, ela pode ser usada na formação de fruto, então na partenocarpia, né? Você coloca bastante auxina naquele fruto lá, então antes de se desenvolver, então vai crescer o ovário sem que cresça semente lá dentro, sem que necessite da fecundação. Então isso se chama partenocarpia. Também é utilizado de berelina para essa função aí. Mas em geral, a auxina tem essa função. Lembrando que a auxina tem que ser em níveis equilibrados. Então é assim que funciona. A citocinina, ela é derivada da adenina. Então ela está muito relacionada com o DNA, com o RNA, a citosina, timina, amina, essas compostos que atuam na divisão celular. Foi descoberta em água de coco também, porque eles colocavam água de coco no lugar e via que aquelas estacas formavam uma brotação mais rápido do que se não tivesse nada. Então, no mais seria isso aí nosso vídeo. Tem que dar para falar mais, mas tá bom, senão o professor vai ficar muito cansado da gente, né? Falou, professor, até mais.